Vamos começar a nossa live aqui, Autismo e Ciência, com uma cientista de renome, uma cientista de verdade, gente. Vou pegar aqui Anitta, a doutora Anitta. E é um assunto extremamente relevante, porque fazer pesquisa no Brasil é um ó, né, Anitta? Não é fácil, não, rapaz. Obrigada por me Não é para qualquer receber. um. Tudo bem, meu Logo, o amor? aspecto da neurociência, né? Né? Quando a gente vai entrar em neurociência, autismo, né? A gente vai. Parece que assim, você fez o diagrama de Venn e falou: eu quero pegar o mais O que difícil. se encaixar aqui nesse diagrama, que for impossível, eu tô lá, eu entro. Tô lá. Vou transpor essa barreira quântica, né, praticamente. Obrigada por me recebendo aqui. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. A Anitta, ela, além de neurocientista, ela é estudiosa, tá no pós-doc. Eu vou mandar, inclusive, a pesquisa para vocês nos grupos do WhatsApp, que é extremamente importante vocês participarem. Ela é autista e ela é mãe de um autista também. Então, assim, eu me conecto muito contigo por conta da história do Aquiles, a sua história de vida. Eu tenho uma conexão muito grande. E aí, eu já queria chegar chegando com o pessoal sobre essas dificuldades na sua história acadêmica e no seu olhar do panorama do Brasil. Por que é tão difícil fazer ciência no Brasil? E, primeiro, o que é Porque, ciência, assim, né, também? O conceito de não, que a ciência. ciência é boa, é uma boa. Ciência é aquilo que a gente pode, através de. Aí usa-se um monte de coisa, né? Hipóteses, blá, 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 mas você consegue provar. Então, por exemplo, a gente tem que ter bastante noção do que eu consigo provar através de experimentos, de dados, de pesquisas. E aí, esses dados eles precisam ser replicáveis. Então, não adianta simplesmente eu dizer assim: olha, eu fiz uma energia em cima dessa água, agora é uma água quântica, né? E aí eu dei para o meu filho autista começou a falar. Muitas pessoas autistas falam, né? Algumas até demais, que é o nosso caso, por exemplo, a gente fala pelos cotovelos. Falamos, né? Algumas pessoas falam várias línguas, outras pessoas, né, passam a ser prolixas, passam a ser até meio chatinhas aos olhos de outros, de tanto que falam. Então, a água não fez o meu filho falar. O que fez o meu filho falar foi a genética dele associada às intervenções que foram feitas. Então, isso eu consigo mensurar e consigo mostrar o que foi que fez ele falar. Agora, se eu disser que eu fiquei pondo uma energia nessa água e tudo mais, tal, não é mensurável. Então, não é ciência. É uma opinião, é uma. Pode ser aí um objeto de pesquisa. Então, se você falar assim, nossa, Anitta, mas como foi? Ah, eu fiquei por tantas horas no sol, eu fazia assim, afastava, não sei o que, até que essa água teve um poder quântico. Então, vamos medir para ver se isso é verdade? Quanticamente falando, já nem é possível, né? Então a gente já. Aí, se você não consegue essa prova, não é ciência. Então, uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, eu sou evangélica, batizada, praticante, e eu acredito muito em Deus. E a gente não pode misturar Deus e ciência. E que já começa que, por exemplo, Deus, a gente não prova a existência. Ou você sente ou você não sente, ou você acredita ou você não acredita. Então, Deus, para mim, ele é pura ciência, mas Deus não é cientificamente comprovado. A gente não consegue comprovar a presença, a existência de Deus. Né? E tá tudo bem, porque quem quiser acreditar continua acreditando, quem não quer acreditar continua não acreditando. E você acreditar ou não, não vai fazer ele existir ou não existir. O fato da gente falar Deus já existe alguma coisa porque a gente concebe essa existência. Agora, eu consigo provar a existência dele cientificamente? É impossível, né? Porque a gente, inclusive, a gente tem deuses diferentes em determinadas coisas. Então, ciência é aquilo que a gente consegue provar, mensurar e replicar. Tem E que ter é uma. interessante que nessa jornada, né, nós tivemos todo aquele negócio, aquele pensamento dedutivo, indutivo, até a gente conseguir, durante esse processo, né, do nascimento da filosofia, até a gente conseguir fazer esse modelo científico. Exato. E, infelizmente as pessoas se perdem nisso, né? Igual, por exemplo, a história da Terra ser redonda, né? Que todo mundo, se a gente for olhar assim, olhar o horizonte, a pessoa é um plano pronto. Mas não, a gente tem muitos dados, sabe? O pessoal Aham. cravou, eu e Elisa, a gente vive discutindo isso há anos atrás. O pessoal cravou ali uma haste no chão, mediu, viu que tem
Enfim, é umas coisas. E aí chega um ponto que é uma situação que eu fico um pouco desesperada com isso. É quando os cientistas têm que buscar, ter que explicar novamente coisas que já se sabe que Sim, não são adequadas, né? Que sim. a gente já tem assim, tem várias coisas, por exemplo, o ozônio. O ozônio tem muito tempo que a gente já sabe que ele é ótimo para limpar coisas e horrível para limpar a A gente, gente, né? exato. E é complicado porque, assim, quando a gente tem que bater nas mesmas teclas, porque qual que é a beleza da ciência? É a pergunta. Então, assim, se eu falar assim, mas escuta, ozonoterapia é bom para autismo? A pergunta é super válida. Entendeu? Agora aprenda a ouvir a resposta, né? E isso que é importante, porque quando eu pergunto uma coisa, por que existe feminicídio? Não é tudo morte? A pergunta é válida. Então agora aprenda a ouvir a resposta. E aí as pessoas, elas estão tomadas de uma arrogância e de uma, porque assim, quanto mais ignorante a gente é, mais arrogante a gente é. Então mais a gente acredita que a gente está certo. E a beleza da ciência é justamente que ela te coloca num lugar de humildade, né? Fala assim, meu, eu tenho tantas perguntas para fazer e todas as perguntas que eu fizer, eu quero ouvir a resposta. Então, a ciência, ela te traz para um lugar de humildade, dizendo assim, olha, nesse universo inteirinho, você é isso daqui. Então, a Terra não é plana, por mais que você diga, a ciência está pouco se ferrando para o que você pensa, né? E a gente tem uma questão assim, essa arrogância, eu estava até falando esses dias, que a gente coloca assim, né, por exemplo, eu coloco um post, porque a gente não consegue explicar tudo num post. Não existe nada que você consiga explicar num post. Sim, vamos Exatamente. explicar o que é um batom. Você entendeu? Quando você começa a explicar, se você for explicar em todos os níveis, em Você relações escolhe a sociais, lupa que você vai usar. químicas, físicas, você não vai conseguir explicar num Aspecto post o que é um batom. histórico. Não dá. Então, assim, deixa eu colocar o aspecto histórico do batom, deixa eu colocar. Vamos ver quando que a Terra começou a ser redonda, que ela não era antes. Sabe? Galileu, quem foi Galileu? Então você começa um monte de coisa. E aí a gente chega no nosso, né, no nosso Instagram, né? Eu, você que somos cientistas, né? Lucelmo, Paulo, Você que é cientista, eu só leio você e está, divulgo. você está na Eu não estou ciência. produzindo. A gente vai lá e coloca, sei lá, a gente coloca que, sei lá, plasma, não sei o que lá. Ou você coloca assim, olha, de acordo com a análise do comportamento, tal coisa. Ou você coloca, olha, as células germinativas do homem também envelhecem. Aí a pessoa coloca assim, não concordo. A ciência não se importa com que você concorda ou não, entendeu? Se foi provado que as células germinativas do homem também envelhecem, você tem que falar assim, cara, eu não sabia, sério? Onde está isso? Aí você vai lá na base de dados, procura o estudo, tem que saber ler esse estudo, você fala, nossa, eu não sabia, mas não, a pessoa fala, eu não concordo. Eu só penso palavrões quando eu vejo isso e beleza. Aí você coloca, olha, as células germinativas do homem também envelhecem, né? E ó, tem sido provado que, né, os estudos saíram que, aí a pessoa coloca, isso é um absurdo, você não deveria nem postar uma coisa dessas. Aí você fala, deixa eu olhar aqui essa pessoa. Aí você vai no Instagram dela, tá escrito filha do rei. Aí eu falo, filha do rei Pelé, né? Filha do rei Roberto Carlos, porque de Deus não pode ser. A pessoa veio no meu Instagram cheia, Nossa, isso acontece demais. falar filha do... Uma sensação que eu tenho Uhum, é a questão da dissonância cognitiva que está muito presente tá. e por falta, às vezes, também do embasamento, ah, porque é um salto grande, né? Sim, Tem um livro que eu amo, que eu já li não sei quantas vezes, que é o tal do Daniel Kahneman, aquele Rápido e Devagar. sim, sim. Nós somos uma máquina de tirar conclusões precipitadas, né? Uhum. Sim, Então, exato. E aí tem essas conclusões, aí você fala assim, aí você olha, aí outra pessoa fala que você está errado. Você vai olhar, o que que a pessoa faz? Ela é engenheira. Aí você fala, cara, eu tô colocando uma coisa de ciência, a engenheira vai me falar que eu tô errada. Aí você vai olhar outra, a manicure. Aí você fala, cara, a manicure veio me falar que eu tô errada. Aí você vai olhar o outro, ele é advogado. Aí o advogado tá falando que o cientista tá errado. Aí você vai olhar outro, é açougueiro. Então, assim, tá todo mundo hoje faz ciência, você entendeu? O que é uhum, horrível, porque ninguém faz de verdade. As pessoas, elas só estão ali para poder dizer, mas o Instagram é meu, eu uso como eu quiser, não usa na minha plataforma, e não usa para propagar, né, imbecilidades, usa de forma sábia. Tem bastante coisa boa no Instagram, só que você tem que saber para onde ir. As pessoas só usam para dizer,
né, que são ali. Eu acho incrível como sou família, não sei o quê. Tem muita gente com coisinhas de Deus escrita, mas só tá para agir na fala de Satanás, a vida da gente enchendo o saco. É muito ruim. Então, a Eu ciência, então, a gente faz sou. esses embates. Eu tenho meus haters de estimação. Eu acho que tem uns haters que eu não sei se é hater ou fã, sabe? Eu tô meio com a Anitta, a sua parceira, a sua xará. Eu tenho uns que eu pergunto, você é hater ou você é fã? Porque eu fico meio na dúvida, Você sabe? é mais E moderno. Hum. hoje em dia eu tô meio na dúvida, sabe? De vez em quando eu fico meio na dúvida como é que agir em relação a isso. Eu acho que eu já nem sei mais. Uhum. E aí, quais são a importância dessas pesquisas, Uhum. tanto relacionado ao autismo, quanto relacionado às neurociências, à análise do comportamento, e até Uhum. mesmo o que as pesquisas do que nós não temos, porque a gente tem aqueles três grupos do que é evidência consolidada, né? O que a gente tem mostrado mais evidência, o que é emergente e o que não. Por que é importante a gente estar pesquisando o que já se mostrou também que não tem evidência? É importante que, assim, por exemplo, você que é assim, uma maga da aba aí, da análise do comportamento, por exemplo, né? Você está bem hoje com a análise do comportamento, você faz a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive quantas vezes eu indiquei você e a Cacá pelo conteúdo gratuito que vocês sempre colocaram de uma forma super humana, super maravilhosa, de forma corretíssima, porque eu sou exigente com as coisas e vocês fazem um trabalho de excelência. Eu sempre falei, gente, segue essas pessoas. Eu não tô nem aí quem tá me seguindo, eu ajudo todo mundo a subir de perfil, e meu perfil tá sempre lá pequenininho, e outra coisa também, eu bloqueio todo mundo que me enche o saco. Então, eu devo ter, assim, 58 mil seguidores e 300 mil bloqueados. Encheu o saco, eu bloqueio, eu não tô nem aí. Então, vocês fazem um trabalho de excelência. Por que vocês fazem um trabalho de excelência? Porque antes de vocês, vieram pessoas fazendo uma análise experimental, deram choque, deram tapa, colocaram de castigo, puniram, aí começaram a ver que não dava certo, começaram a entender como funcionava, quando punia e quando dava atenção e quando não dava atenção, quando dava uma negação. Então foram vendo qual o comportamento animal em relação ao ambiente em que ele está. E aí foi se crescendo esse tipo de coisa, até que a gente chegou, né? Tem o Pavlov, tem o Skinner e tal, e a gente chegou no Louvas, no Ivar Louvas, que no final da década de 80 falou, vamos testar para pessoas autistas? Testou e viu que o QI subiu, né? Ou seja, não é que elas estavam com um QI tão rebaixado assim, é porque elas não estavam sendo estimuladas, porque estavam sendo desacreditadas. E aí vem o estímulo, tudo. Hoje nós temos já uma coisa ainda melhor do que o Ivar Louvas colocou, porque a gente tem visto a aba, ela está em constante modificação. Por quê? Porque a aba é ciência. Como que eu sei que ela é ciência? Ela é mensurável. Eu coloco nos gráficos tudo, eu faço testes antes. Então, eu não só pergunto para a minha cliente, fala assim, Dani, eu vou começar a atender você. O que você tem? Você fala, eu sou autista. Falou, oh, coitada, vou te atender então. Aí eu falo com você por uma hora e falo assim, você tá melhor? Aí você fala, ah, eu tô. Então, isso é muito assim, você tá melhor do quê? Tem uma coisa que as pessoas confundem, que eu já levei umas pedradas que vinham não sei da onde, sabe? Do Uhum. tipo, NABA usa metodologia científica por ser ciência. E quando eu falo metodologia, não, mas ABA não é No método. método. Oi? De novo, a falta de informação fazendo que a pessoa escorregue feio e venha encher o saco. Você não sabe de onde vem, mas eu sei, dos quintos dos infernos. Quando vem assim, é de Satanás, não é de Deus, não. Então, o negócio é, quando a gente tem uma metodologia, quando a gente segue toda uma metodologia, quando a gente segue toda, né, uma coisa estruturada, a gente tem estrutura, a gente é mensurável, a gente consegue dizer que é ciência. Então a importância é como é que eu vou entregar o meu filho nas suas mãos se você está experimentando um protocolo, se você está experimentando alguma coisa. Só Anitta, traz o seu filho aqui, que toda vez que ele fizer uma birra, eu dou um tapa nele, eu quero ver o que, que acontece. Ou então, cada vez que ele chorar, eu dou uma injeção nele, ou eu pego, eu sento na cadeira e amarro para ele aprender a ficar sentado na cadeira. E isso não é ciência, isso é judiação, e isso é o que muitas pessoas espalham na internet que o ABA faz e não faz. Então, a importância da Exatamente. ciência é essa, que a gente entra, por exemplo, o meu questionário, ele é 100% científico. Por quê? Porque é um método que está ali para poder captar respostas, né? Foram feitas perguntas de acordo com artigos científicos, né? Então, tem um monte de artigo científico, aí então a gente pega todos os artigos científicos,
Aí a gente vê quais as perguntas que são relevantes. Essas perguntas, elas estão envolvidas com antes da gestação em relação ao pai e à mãe. Então, por exemplo, você consegue se lembrar se um pouco antes de você ficar grávida, o seu marido, seu companheiro, ou o pai da criança, teve alguma infecção, uma gripe, ele pegou Covid antes, ele teve qualquer coisa que fosse relevante. Se ele era obeso, por exemplo, que também é uma inflamação de células, né? Então, você ficou doente pouco tempo antes da gravidez, né? Você ou o pai da criança tinham alguma doença crônica, precisava ser tratado com remédio? Se sim, qual tipo de remédio? Você ou o pai da criança ficaram internados pouco tempo antes da gravidez? E aí vem a gravidez. Na sua gravidez, você foi abusada sexualmente, fisicamente ou psicologicamente por um amigo, um parente ou o próprio pai da criança? Como você se sentiu? Dê uma nota para você. Você se sentiu deprimida mais que o normal? Você perdeu o emprego ou seu companheiro perdeu o emprego? Você teve notícia de morte? Então, qualquer coisa que tenha te estressado ou te tirado. Você teve alguma infecção durante a gravidez? Porque aí não me interessa mais se o pai dessa criança mora lá em Curitiba, você mora em São Paulo e ele ficou com infecção lá, não vai ter nada a ver. Mas ele estiver perto, era uma infecção viral, bacteriana, você foi exposta a esse vírus ou bactéria ou fungo, né? Aí depois a gente passa para depois. Como foi o parto, né? Então, assim, quantas semanas de gestação? Como foi o parto? Aí depois vem, amamentou por quanto tempo? Chorou quando nasceu? Ficou na UTI? Então, tem uma série de perguntas. Quando você começou a ficar preocupada com os primeiros sintomas, você viu alguma coisa? Quais foram os primeiros sintomas? Quem diagnosticou? Então, é um questionário bem completo. Todas essas perguntas, elas são depois correlacionadas. Foi o que nós fizemos no trabalho prévio que eu fiz no meu doutorado. E deu super certo. Porque nós conseguimos colocar na BMC Psychiatry, que é da Springer Nature, um super trabalho, né? Mostrando o Brasil. Tá escrito lá, é do Brasil, né? Então a gente Muito orgulho, gente. Eu tô falando sério, eu arrepiei, assim. Eu lembro quando eu vi, eu... achei tão bonitinho fazer aquele post. Eu falei, nem eu tinha conseguido fazer um post. E você foi lá e falei, ai, que bonitinho, me senti super emocionada. emocionada, porque é muito difícil, gente. Por isso que, ó, no pós-doc tá aqui, ó, o link. Não consigo colocar o link, mas tá o arroba da doutora Anitta. Vocês vão entrar no link da bio dela, para vocês preencherem. Quem faz parte dos meus grupos do WhatsApp, eu também vou mandar para vocês poderem preencher, porque a gente precisa do maior número de pessoas Sim. para poder eu tô me colocando no meio, como fosse eu, mas não. Para a Anitta Você, poder fazer toda essa você correlação. vai ter que escrever um artigo comigo depois, né? Porque eu tô convidando as pessoas comigo. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou fazendo artigo. Eu chamei a Viviane Guimarães para fazer um comigo de educação, o Luciano Lacerda para fazer outro de educação. Chamei a Carolina Quedas e a Renata Veloso, que são duas doutoras maravilhosas. A Renata Veloso é doutora em fonoaudiologia e a Carolina Quedas em educação física e TO. Então a gente já está fazendo reuniões para a gente poder fazer e os dados estão brotando. Assim, a gente tem tido assim, ideias maravilhosas. A doutora Carla Tadei, que é uma das grandes especialistas no mundo em microbiota. A gente está fazendo um trabalho de microbiota maravilhoso. Quem faz os dados para mim é o Fernando Tocantins, que é um menino assim fantástico, um anjo que apareceu na minha vida, sabe? Menino novinho, disposto a ajudar, interessado, inteligentíssimo na análise de dados, porque eu estudei bioinformática e análise de dados para eu poder entender o que eu estava lendo. Mas eu não sou a pessoa capaz de fazer as análises corretamente, né? Fazer todos os testes de hipótese, qual que vai ser um teste T, se é Q quadrado, se é... Então, não é comigo isso daí. Entendo, consigo ler, mas não sou capaz de fazer. Ele não, ele faz tudo com uma facilidade. Ele fala, eu pergunto para ele, fala assim, me dá 2 minutinhos. Aí ele vai lá, rodou. Ele fala, olha, então aqui a gente vê que não tem relevância, o p-valor aqui tá. Menino fofo, sabe? Super estudioso, super inteligente, está ajudando a gente também. Então, a gente está cheio de resultado muito legal. A gente está com resultados, inclusive, que a gente ainda não pode dar os resultados, porque ainda vão sair em revista, surpreendentes. E, inclusive, resultados da nossa amostra brasileira, que vai mudar coisas diferentes. E só para tentar, todo mundo que fizer o questionário agora, a gente vai tentar fazer mais para frente, pelo menos de uma parte, análise genética e microbiota. Né? Então, a gente vai tentar. Por que tentar? Porque a gente depende de escrever projeto e ser liberado verba para isso, né? Mas é bem provável que a gente consiga algumas coisas.
E a gente vai separar também os autismos sindrômicos dos idiopáticos. A gente vai tentar ver se a gente consegue ver dos idiopáticos, se a gente consegue colocar outros clusters. Então, tem muita coisa legal acontecendo. E eu não quero me alongar. Inclusive, essa compreensão, né, que saiu aquela pesquisa dos 4 tipos de autismo, compreender essa estratificação, quem sabe em algum momento, aqui dentro do Brasil, né, Uhum. porque tem toda uma questão cultural envolvida também no diagnóstico, são tantos fatores. Sim, tem muita coisa e assim, a gente conta com um fator também, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia errada dos graus de autismo, dos níveis. Então a gente vê muitas pessoas que são de nível 3, mas só porque a pessoa começou a falar, a mãe fala que é nível 1 ou nível 2. E a gente vê que a pessoa é nível 3. Ou então a gente vê que a pessoa é nível 2 e aí as pessoas falam ou que é nível 3 ou nível 1. Então as pessoas ainda não entenderam muito bem essa questão dos níveis. Eu tenho uma crítica severa a isso, porque a minha visão sobre o que modifica tem vários aspectos, mas um dos aspectos é a questão da fluência. Uhum. E é não é. Porque você vê assim, é aquele bonde da resposta, mas o nível de dica, ele passou naquela fase de aquisição da aprendizagem, mas ele não é fluente. Isso. E ele não adquire outro ponto também que me diz o nível de suporte é a adução de habilidades. Uhum, exatamente. Será que as pessoas entendem o que é fluência? Ou... Que assim, fluência não é fácil, porque existem muitos conceitos de fluência, né? Mas se a gente pegar lá o Binder Uhum, e trazer, ele fala sobre tanta velocidade, tanto a questão do que você faz de forma veloz, você faz de forma precisa, você se mantém numa atividade mesmo com distrator, uhum, você adquire habilidades em cima do que você aprendeu, uhum. você permanece na atividade, então tem vários elementos que compõem a fluência, e isso, para mim, é o que fica muito nítido quando a gente vai falar sobre esses níveis. As pessoas elas sempre acham que a fluência é relacionada à língua. Eu sou fluente em inglês, né? Sou fluente em espanhol. E assim, se a gente for pensar o conceito, ele tem um pouco a ver, pessoal, mas é dentro das habilidades que essa pessoa desenvolve. Então, por exemplo, se eu tenho a habilidade de falar inglês, por exemplo, então vai depender muito assim, qual é a minha habilidade? Se eu vou falar, hi, my name is. Então, assim, eu tô fluente, eu tô tendo que pensar, assim, hi, my name is Anita, I'm here talking to Danny. Aí eu tenho uma fluência porque eu vou que vou. Então, eu tenho uma habilidade, vai rápido e o negócio acontece, né? Então, a mesma coisa do que a gente ensina para essas pessoas. Então, eu ensino uma coisa para o Nicolas, tem coisa que ele pega a fluência em 1 segundo, ele tá fazendo. Tem coisa que são anos, 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 anos até ele aprender, E né? aí Às vezes, semana. a gente pega essas habilidades que são essenciais para o indivíduo, que está no contexto de vida dele, porque às vezes ele pega uma habilidade que não, vamos dizer assim, que para o contexto ela não é tão relevante. Assim, Isso. no sentido que porque a gente tem hiperfocos. Só que Sim. o pessoal vai falar, tá, você vai usar isso aonde, meu bem? Tem hiperfoco. E aí a pessoa. E aí fica justamente nisso. Uhum. E aí, você vai usar essas habilidades, aprendeu rápido, mas aprendeu muito bem uma coisa. E o aspecto social é o que pesa muito, né? E é justamente a nossa inabilidade no É. autismo. Eu, por exemplo, tenho muito problema no social. Então, tem gente que vai sempre dizer, não é autista nada, não sei o que e tal. Eu me dou muito bem com alunos. Então, assim, eu tô com aluno, eu tô numa posição muito confortável. Então, eu numa sala de aula, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Fazendo live, dependendo da pessoa que eu estiver fazendo, eu fico mais confortável e tal. Agora, no dia a dia, eu entrar num banco, entrar no mercado, numa padaria, eu ter que falar bom dia pro vizinho, eu ter que ir pro trabalho, né? Então, ninguém sabe que você vai lá, você chora escondido, que você fala, será que eu falhei? Né? Eu falei, será que ele me ouviu? Será que me ignorou? O que está acontecendo? Aquela insegurança que você sai, eu tinha antes muitas dores de cabeça e depois que eu fui descobrir que era mais por questões sensoriais, né? E não era só, porque assim, eu tinha dores de cabeça inexplicáveis e aí eu tinha a dor de cabeça na época menstrual, por exemplo, que é uma coisa que muitas mulheres acabam tendo, né? E aí, conforme eu fui vendo, eu fui percebendo que quanto mais eu... E sempre eu trabalhei, sempre precisei trabalhar fora, sempre estudei muito, então eu estava sempre do lado de fora. E aí eu fui vendo que quanto mais dentro eu ficava, melhor eu me sentia.
Então, depois que eu fui descobrir que a minha enxaqueca, o motivo principal dela durar 31 dias no mês, 30 dias no mês, ou 28, 29 quando era fevereiro, eram as questões sensoriais. Só que quantos anos eu demorei para saber isso? E aí foi remédio atrás de remédio, internação, e hoje em dia eu tenho um problema no cérebro por causa dessas enxaquecas. Estou com umas milinizações em alguns aspectos, inclusive nos gânglios da base, que tem me trazido prejuízos hoje, inclusive questão cognitiva e tudo mais, de declínio. Comecei a apresentar sinais de demência, de tanta coisa que acabou indo fazendo no meu cérebro. Então, tô me tratando, tô fazendo tudo direitinho, mas eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, o que mexeu comigo também, porque o que eu tinha de mais fantástico era a minha inteligência, né? Então, assim, continuo inteligente, mas eu perdi um pouco, entendeu? E isso me trouxe um certo prejuízo que não foi legal, porque é o que eu mais tinha de precioso, fora meus filhos, né, meu marido, minha vida, tal, minha família, né, tô falando de mim mesmo, é a minha inteligência, porque eu nunca liguei para vaidade, né? Você me conhece, eu me visto que nem Eu, uma de eu divido bastante dessa questão, assim, que foi sempre o que eu me amarrei. Inclusive, sabia que quando era mais nova, um adendo da live, a minha avó, ela era terrível, né? A minha avó, ela chegava para mim e falava assim, a Dani, a sorte da Dani é que ela é inteligente, né? Porque assim, ela falava, a minha irmã era bonita e eu sou inteligente. E ela falava, ó, se agarra na inteligência, que é o que você tem. A minha irmã, ela era bonita e eu era inteligente. Olha só que bacana. Ainda bem que eu não sou vaidosa, eu teria me matado, né? Porque assim, a minha irmã. E as pessoas falam assim, nossa, a Ângela é tão linda, né? Ela é aquela beleza que chega e estonteia, né? O pessoal falava, e a Anitta? A Anitta é aquela beleza que fica. Olha só. Coisa, lá em casa era a mesma coisa, assim, essa questão. E era que eu me agarrei na inteligência, né? Já Roupa pra ser bonita. Sabe que não tem nem roupa pra esse evento? Não tem nem roupa pra ser bonita. Mas é isso aí, minha Não, amiga. não, gente, eu fui aprender esses negócios de me vestir, esse negócio de fazer o curso com o Thiago Castro. Que aí eu mandava, ele mandava mensagem para ele sobre roupa, sobre negócio. Isso daqui, ó, o que você acha? Para eu ter noção como o negócio foi. E aí, sobre a questão da ciência na vida das pessoas, né? Que a gente. Como é que isso pode. O impacto direto. Vamos colocar aqui nas redes sociais que a gente está falando sobre o autismo. E aí, tanto aquelas notícias. Vamos pegar os extremos dessas notícias e como isso pode impactar na vida da pessoa se a pessoa não souber esses fundamentos da ciência, souber filtrar. Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, vamos falar do autismo e de mais uma série de coisas, né? Eu vou fazer um procedimento estético, então, por exemplo, né? Estou descontente com a minha barriga, com, né, como as minhas mamas estão, tal. Então, o que a gente já sabe que eu não gosto de cirurgia plástica, tá? A pessoa não está incentivando ninguém a fazer, mas o que a gente já sabe mais ou menos que funciona? A gente vive vendo gente aí que acaba tendo choque anafilático por causa da anestesia, nem faz a cirurgia, morre já na anestesia, pessoas que têm rejeição, uma série de coisas. Mas existem alguns procedimentos que a gente sabe que são cientificamente comprovados. Mas aí a Dani resolve abrir, ela é da aba do autismo, ela fala, gente, olha, vocês estão vendo meu nariz como é bonito? Então, agora eu estou fazendo procedimento de nariz também. Venham para Brasília fazer comigo. Mas qual o protocolo você usa? Uso o protocolo Dani ACF, é um protocolo que eu criei, que eu coloco acetona no teu nariz, com álcool 70, e aí você fala, meu, com água sanitária, você fala... Eu tenho até medo de alguém tirar o recorte desse negócio. Pois é, aí você fala assim, mas que loucura é essa, Dani? Não, olha, é assim que eu cuido do meu nariz, e é assim que eu vou deixar os nariz de vocês. Vai gente aí atrás de você. O pessoal vai pegar pau de arara, jegue, vai atravessar de jangada para chegar em Brasília, né, no mar de Brasília, porque é tudo uma lenda, para chegar e fazer o procedimento no nariz. Você entende? Então as pessoas elas se jogam muito, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. E no autismo é a mesma coisa. Se não tem comprovação científica, por que fazer? As pessoas vivem fazendo coisas quânticas. Pede para uma pessoa explicar o que é quântico. Elas não entendem. O que o Werner Heisenberg falou lá em 1920? Elas não entendem. Elas não conseguem compreender o que é uma partícula, uma matéria, um átomo. Elas não conseguem entender isso. Onde está a mecânica quântica? Onde está a física, né, que a gente conhece, o objetivo aqui que a gente está vendo? Mas as pessoas falam assim, mas isso aqui é quântico.
Ou então tem uma mania assim, ah, eu vou fazer tratamento sim porque ela mora lá nos Estados Unidos. Eu falo, Pateta também é de lá. Então, assim, não me garante nada que só porque ela mora nos Estados Unidos ela está fazendo a coisa certa. Então, o impacto da E as pessoas ciência... não compreendem o conceito do efeito placebo, que eu Ó, acho que é uma coisa extremamente importante de se entender. que entra de novo naquela questão do bem-estar. Então a gente termina a live, eu falo, e aí, Dani, como é que você tá agora? Porque eu começo a live assim, né? Fala assim, hoje eu tô aqui com a Dani, eu vou cuidar dela, vocês vão ver a mágica acontecer. Sou a doutora Anita Brito, pós-doc pela USP, com cursos em Harvard, em Stanford, na Duke University, e vou bater um papo com a Dani. A gente conversa, dá risada, tá? Eu consigo mexer aí com umas inas, né? Umas endorfinas, umas dopaminas, não sei o quê. No final da live eu falo, e aí, amada, como você está? Aí você fala, nossa, tô ótima, fez bem para mim. Nada garante que você não vai se matar meia-noite, porque eu não curei sua depressão, você entendeu? Então as pessoas elas têm que tomar cuidado, o efeito placebo, né? O efeito de dizer, é muito relativo ao dizer que você tem que ser coisa medida. A gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Tem gente que passa colágeno. Pesquisas trazem que o placebo chega a 40%, né? Nossa, então, existe. Tem placebo por procuração, inclusive em animais, foi feito teste em animais e crianças. A gente começa a olhar mais o nosso filho e fala: eu dei essa água quântica para ele, ele melhorou. Olha lá, olha. Você mudou a observação, mas você tem certeza que a criança que melhorou daquilo que não melhorou. Pessoas que estão morrendo de câncer todos os anos por caírem em pseudociências, né? Pessoa que passa um monte de colágeno no rosto, não, a molécula do colágeno não passa pela pele, a gente já avisou, mas as pessoas gastam dinheiro achando que estão passando o creminho que vai resolver, mas elas não tomam a vacina que foi comprovado que diminuiu a mortandade no mundo em milhões. A varíola matava 30% da população. Se o Covid fez essa desgraça toda, né? Eu falei sobre isso na live de ontem. Então, a ciência é muito importante porque ela prova que você diminui ou você elimina o que é ruim. Também tem a ciência ruim, por exemplo. Você tem a bomba atômica, é científico, ela funciona. Você entendeu? Aí você vai e despenca num monte de gente. Então, você tem que saber balizar, ver o que é ciência Eu boa, gosto, o que é ciência boa, o que é ciência ruim. eu gosto de falar que ciência não tem RG, né? Quem tem Exato, RG é a exato. gente. Então, assim, eu posso, por exemplo, eu estou trabalhando com um colega que é mala. Aí eu começo a espirrar água na cara dele para modelar o comportamento. Ou aquele chefe que começa a olhar. Tem um experimento que é muito interessante, quem estava me contando foi até um supervisor meu, que foi feito há muito tempo, colocando plaquinha de gente fazendo cara assim, no banheiro, encarando para dar descarga, do tipo, eu tô te olhando. Pô, isso é punitivo. Isso é punitivo. Você tem uma pessoa fingindo que tá te olhando ali, as pessoas davam, você aprendeu por punição. Sim. Você só vai apertar a descarga naquele banheiro. Exatamente, porque tem aquela coisa que tá te lembrando, ou você aperta a descarga, ou conta para todo mundo que você não fez. É punitivo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Gente, nossos filhos, eles não são brincadeira, né? É importante a gente lembrar disso. O Nicolas, ele participou de diversos estudos científicos desde pequeno, inclusive recentemente uma gracinha. Ele trabalha hoje em dia, né, na clínica gradual, e o chefe dele me mandou uma mensagem, porque o Nicolas é de suporte 2, apesar das pessoas acharem que ele é suporte 1, né? 24 anos, então, e o pessoal de lá sabe que ele é suporte 2, que trabalha com ele, vê né, as habilidades, as dificuldades, me mandou uma mensagem: Anitta, tem um estudo sendo feito, o pessoal gostaria de conversar com alguns autistas adultos. Tenho permissão de dar? Eu falei, pode dar, e ele mesmo pode assinar, porque o Nicolas gosta de participar de estudo científico. Só que o Nicolas sempre participou de estudos científicos assim, por exemplo, o que eu permiti? Ressonância magnética uma vez e permiti que tirasse sangue uma vez. Foi só. Nunca deixei injetarem nada no Nicolas, né? Então vamos injetar isso aqui nele? Não, injetar não. Porque meu filho não é rato de laboratório, né? Os ratos eu tenho dó, eu não trabalho com rato, tá, gente? Eu tenho dó, imagina, meu filho, eu não vou fazer isso. E as pessoas vivem fazendo experimentos com os filhos. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com dietas, né? Ah, mas o filho da fulana fez. O seu filho não é da fulana, o seu filho é seu. Então, cuidado, que você pode aumentar a restrição alimentar dele, né? Cuidado com o que você faz em relação a determinadas... Ah, mas deu tal remédio para ele, porque não façam isso, né? A ciência, ela veio para poder resolver as coisas e a gente que acaba complicando. Totalmente. E aí, voltar para a sua pesquisa sobre os dados coletados, depois que fizer as correlações. Porque, assim, né? Quando a gente está falando sobre metodologia científica, primeira coisa
traçar o objetivo, né? A gente tem um objetivo com a pesquisa, a gente desenvolve a metodologia de coleta de dados, de análise de dados. Uhum, E aí, uhum. onde você quer chegar no final das contas? Conte. No final das contas, a gente quer desenvolver políticas públicas e tratamentos personalizados, né? Então, como a gente está no laboratório, o laboratório da doutora Patrícia é um laboratório fantástico, a gente está na microbiologia da USP, então a gente está no Instituto de Ciências Biomédicas, nosso departamento é de microbiologia, e a gente está no Instituto Pasteur de São Paulo, né? Que a gente participou já desde a da fundação, inauguração, e agora toda a documentação já está saindo, a gente está no Inova. Então, eu sou matriculada no ICB e faço os meus estudos no Pasteur. Então, eu divido em 2 laboratórios. São 2 laboratórios fantásticos, com equipamentos fantásticos e com cientistas fantásticos. O nosso grupo hoje, o grupo da doutora Patrícia, é um grupo, assim, eu não falaria isso se eu não gostasse. Acho que todo mundo aqui me conhece, que eu sou, inclusive, muito desbocada. O grupo inteiro é muito bom. São cientistas muito bons que tem lá, né? E a gente tem pensado nos steps para a gente poder estudar autismo de uma forma individualizada. Então, se você me diz, mas Anitta, eu sou autista, eu estou bem, eu não quero ir para um laboratório. Você não precisa, entendeu? Agora, você fala assim, Anitta, o Aquiles tá com um problema desse jeito que me tira um pouco, assim, porque ele tá sofrendo. Aí tem que ter isso, tá? Ele sofre por isso, por aquilo outro. Então, não é assim, eu estou sofrendo. O que que o Aquiles tá? Você vê que tá ruim. A gente vai Vocês fazer. estão entendendo a importância da pesquisa e por que vocês vão ter que entrar aqui no perfil da doutora Anitta Brito e lá registrar, fazer o cadastro? É rapidinho, não é uma coisa demorada, porque vocês vão estar contribuindo para políticas públicas. Muito. Assim, para quem perdeu o início da live, a Anitta, ela é uma neurocientista que ela tem publicação em revista internacional. É uma das poucas pessoas que conseguiram alcançar no doutorado dela. E agora, com o pós-doc, o objetivo é justamente ampliar e a gente poder desenvolver políticas. Então, assim, por favor, gente, quanto mais pessoas vocês contribuírem. Isso aqui que a gente está pedindo não é venda, a gente não está fazendo venda de nada, ao contrário, é gasto de tempo, né? Mas é investimento para o futuro. Então, assim, vocês compartilharem, pegar o link lá da bio e compartilhar essa live também para outras pessoas conhecerem. Então, vocês compartilham a live para outras pessoas. Vocês estão propagando amor em forma de informação, basicamente é isso, assim. E é para o filho de vocês, é para o Uhum. aluno de vocês. Nós estamos aqui com esse tempo justamente para investir para vocês, para o nosso futuro. Então, basicamente isso. Vocês vão achar, eu só vou salientar mais uma vez aqui, que antes a gente vai continuar a live, tá? É só ir no link da bio da doutora Anitta, tá aqui embaixo, ou vocês tiram um print e depois vão procurar. Ou também eu vou mandar lá nos meus grupos de WhatsApp, no finalzinho da live, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp para que vocês preencham nos meus grupos do Telegram e compartilhem. Anitta, papo absurdo, desculpa. Ele está perguntando, eu fiz ano passado, faço de novo? Faz, Helene, porque o que acontece? A gente, antes, o formulário que eu fiz antes, foi o primeiro passo, foi um experimento, né? A gente fez no Google Forms e tudo mais e tal. Agora, a gente desenvolveu um site, as perguntas estão melhoradas, estão ampliadas, novos, por exemplo, a Covid veio nesse meio tempo, né? Então, a gente colocou sobre Covid, porque a gente tem observado crianças autistas filhas de Zika vírus, por exemplo, né? Da época do Zika, que tiveram microcefalia, estão apresentando muitas deficiências intelectual por causa do formato do crânio e muitas estão apresentando autismo. Então, a gente tem visto essas questões, então a gente precisa que todo mundo que já fez, que refaça, porque agora é mais completo. O que nós queremos? A gente gostaria de ter pelo menos 5.000 respostas. E outra coisa muito importante, pessoal, eu vou deixar algumas coisas claras. Número 1, a gente não pede documento. Então, o nosso formulário não pede RG, CPF, número de passaporte, nada disso, porque a gente não está querendo fazer compra nas Casas Bahia. A gente quer fazer ciência. Então, a gente não precisa do número de documento de vocês, mas precisa do nome completo. Quantos Aquiles tem no mundo? Só tem um? Não só tem um. No Brasil só tem um Aquiles? Não, só tem um. Só tem uma Você Daniela. sabia que tem três Danielas que têm o mesmo sobrenome que o meu no Então, Brasil? exatamente. É isso que você saiba, né? Que você saiba. Então, assim, não tem só uma Tem. Daniela. E aí, quando ela coloca lá Daniela Freitas e ela coloca o nome do filho só Aquiles, ou ela coloca o apelido Kiki, sei lá, a gente não vai conseguir saber depois para provar que não fui eu, Anitta, que fiquei preenchendo. Aí não tem validade científica. Então, é importante que vocês coloquem o nome completo.
Por que que a gente pede endereço? Olha que importante, ninguém vai bater na sua porta. Mas, quando, se a gente conseguir, então, de primeiro já serve para a gente poder fazer uma diferenciação. Então, tem a Daniela Freitas de Brasília e a outra de Campinas. Então, já sei que são duas pessoas diferentes, porque o endereço é outro. Rua ABC, número 234, Rua CDF, número 123. Então, são duas pessoas diferentes. Também serve como prova de que não é a mesma pessoa, de que não replicou o questionário. Outro ponto, quando e se a gente conseguir fazer teste genético, a gente precisa mandar para sua casa um swab, alguma coisa, porque para você não ter que vir até São Paulo coletar, porque a gente não tem dinheiro para pagar passagem de avião, hotel, tudo mais. Então a gente tem que ter endereço para a gente mandar as coletas, então a gente precisa de endereço completo. Por que também a gente precisa de endereço completo? Ah, o seu filho ele nasceu e até os primeiros 2 anos, você, enquanto você estava grávida, até 2 anos de vida, você morou bem em Minas Gerais. Depois você veio para São Paulo. Por que que é importante eu saber? Porque nos 1.000 dias, desde a concepção até os 2 anos de idade, é muito importante para o neurodesenvolvimento. Então, será que naquela região de Minas Gerais é um lugar que tem muito cádmio no solo, por exemplo? Pode ser um fator aí preditivo, causal, relacional, alguma coisa. Então, são várias informações importantes, mas que nenhuma prejudica quem responde. Outro ponto importante é, só a gente ter conseguido 2.141 respostas válidas no questionário passado, a gente conseguiu 495 controles. Eu preciso de muito mais controles agora. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, 5.000 pessoas respondentes com respostas válidas, mais 2.500 de controle pelo menos, a gente tem um estudo muito forte. E não é bom para mim. Eu não vou ganhar prêmio Nobel com isso, porque isso não é um trabalho de prêmio Nobel. Eu não vou ficar rica, porque a gente não fica rico fazendo pesquisa no Brasil, principalmente. Eu não vou ganhar nada. Agora, quem vai ganhar? Seu filho, o meu filho, as próximas gerações que estão vindo aí, né? Porque a gente vai desenvolver políticas públicas para todos, inclusive para pessoas mais velhas. Então, é de extrema importância que, assim, outra coisa, quando você está preenchendo o questionário, tem uns termos para você clicar, que é o nosso termo de consentimento, porque tem que passar pela ética e tudo mais, da Plataforma Brasil. Passou, a Plataforma Brasil concordou, beleza. E aí você está fazendo. Aí você precisa parar, você salva e volta depois. Mas, antes de enviar o questionário, você precisa voltar e dar o consentimento de novo. Por quê? Porque ele entende que você não consentiu, tá? Então, porque você fechou o computador. Então, será que você consentiu mesmo com todo o resto? Então, é outro ponto. E mais um pontinho. Se você tiver boa memória, como eu sempre tive, por exemplo, você chega lá e você faz bonitinho. Se você não tem boa memória, pega o papelzinho chamado CNV, que é a certidão de nascido vivo do seu filho. Por quê? Porque ali tem escrito umas coisinhas, a depender do hospital, como índice Apgar, circunferência da cabeça, quantas semanas nasceu. Essas informações também são importantes para a gente poder fazer uma correlação bem rica. Então, coloca ali para você já conseguir responder. Como que é interessante fazer? Na hora que você não tem mais ninguém te atrapalhando. Se você não tiver ninguém te atrapalhando, tiver esse papelzinho do lado, em 20 minutos, meia hora, você terminou o questionário. Se você tiver interrupções, aí você vai ficar um tempo maior, óbvio, que interrompe toda hora, e aí você tem que voltar lá e checar de novo o termo de consentimento. Então, acho que eu falei todas as dúvidas. Se vocês puderem, a gente vai agradecer imensamente. Quem não gosta de mim, mas ama o filho, faz a pesquisa. Eu não tenho acesso aos seus dados. Então, tem algumas perguntas lá que são bem particulares. Eu nunca vou saber se você respondeu, por exemplo, se você fumou ou não fumou maconha na gravidez, porque eu não tenho acesso ao seu nome, porque os dados são sigilosos. Para mim, Anitta, que estou responsável pela pesquisa, eu só tenho acesso aos dados que vêm de nome e fica escondido para mim, aí só o restante dos dados vem. Então, eu passo a não saber quem é. Eu trabalho com dados, não trabalho com pessoas, tá? Então, é bem importante a pesquisa. Espalhem para os grupos de vocês e peçam para as primas, amigas, irmãs, companheiras, que falam assim, ó, por favor, do grupo controle, preenche, porque vai fazer um contraposto aqui com o meu e vai me ajudar bastante. Maravilhoso, Anitta. Maravilhoso. E aí você já trouxe a questão do grupo controle, né? Isso. Porque nós temos que ter esse grupo controle, né? Também, né? Interessante explicar O um grupo, pouquinho mais. gente, se a gente não tem, a Elaine Gomes está pedindo ali o questionário, acabei de mandar já para ela, fofa. O grupo controle é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um estudo científico, em vários aspectos, né, em alguns estudos científicos, é importante que eu tenha um grupo controle, porque eu preciso pesar. Então, por exemplo, teve uma época que o pessoal estava falando assim, ó, cesárea causa autismo. Aí pronto, um monte de gente fala, como que absurdo, meu parto foi normal. Então, esses desencontros são ruins. Só que a gente precisa saber assim,
Será que, de alguma forma, um parto cesárea possa estar envolvido com um aumento, já que a predominância é genética, mas o fato de ter nascido cesárea, não ter tido contato com a flora e tudo mais, tal, tem uma coisa, então a gente vai ver quantas pessoas do grupo controle foram cesárea, quantas do grupo autismo foram cesárea e se isso realmente bate. Por exemplo, no nosso grupo não bate que cesárea seja um fator causal. Então, a gente elimina como um fator causal ou relacional. Mas a gente vê a microbiota e o tanto de amamentação. Então, a gente vê que quando mama, por exemplo, tem uma coisa... Aí, quantas do grupo controle mamaram de 0 a 18 meses? Quantas do grupo autismo mamaram de 0 a 18 meses? A gente compara. Faz diferença? Faz. Quais as mães que fumaram durante a gravidez? Então, quando você faz esse peso, aí você fala assim, gente, isso aqui realmente importa para o autismo, então a gente vai começar a prestar atenção nisso daqui. Ficou claro? Então, o grupo controle é muito importante. Ele não é assim, se a gente tiver só TEA, porque eu estou comparando TEA com TEA. E TEA, transtorno do espectro do autismo, TDAH, são milhares de genes envolvidos. E eu não tenho uma resposta só. Os matemáticos, os estatísticos, eles sofrem quando eles vão trabalhar com dados de autismo, porque é um dado tão heterogêneo que eles, quando eles vão fazer um teste R lá, um R para poder saber se aquele se é o suficiente, tem que dar mais próximo de 1 possível. Tudo que eles vão fazer com autismo e TDAH dá tudo afastado de 1. A amostra é Sim. muito heterogênea, então a gente precisa de muitas pessoas para a gente ter certeza. Gente, então, ó, dever de casa, ir lá clicar. Eu só vou tirar duas dúvidas que passaram aqui. Uma foi sobre floor time, né? Qual é a questão? O floor time, se a gente for pegar aquela meta-análise, ele não se mostra evidência para o autismo. Uma das grandes, nem emergente, né? Aí você fala, ai, Dani, não. A questão é que a gente está falando sobre critérios diagnósticos do autismo, a gente está voltado para o autismo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas confundem, por exemplo, aquele animal de auxílio para ansiedade, por exemplo. Ele se mostra, tem se mostrado como uma coisa emergente para a questão de ansiedade. Nós estamos falando sobre ansiedade, a gente não está falando sobre autismo. E é um negócio assim que é complicado. Mas muitos autistas têm ansiedade. Realmente, tem uma pesquisa que mostra que 40 e tantos por cento tem transtorno de ansiedade, mas não todos têm. E aí o negócio. E tem muita gente que tem ansiedade e não é autista. Então, vamos tratar a ansiedade com isso? Beleza, tá legal para ansiedade, mas não tá tratando autismo. Então, a gente tem que ter essa diferença. Quando eu estou tratando autismo, quando eu estou tratando uma comorbidade, né? Por exemplo, o que me traz mais, para mim, prejuízos sociais é o próprio autismo. E aí, dentro do meu tipo de autismo, uma coisa que me traz é eu ser muito reativa, né? Então, isso é ruim, porque eu acabo não tendo paciência, brigando, tudo mais tal, e não é bom para mim, eu corro risco de tomar um tiro, de ser empurrada, de presa a qualquer hora. E por quê? Porque o meu tipo de autismo, eu tenho um estilo, né, que a minha família inteira, inclusive, é assim, que é uma pena, é ruim isso. Já eu conheço um monte de autista que é super calmo, super doce, não é de bater nem numa mosca, entende? Então, Eu brinco que eu falo que assim, do TDAH eu tenho o I. Eu sou hiperativa, mas eu não tenho déficit de atenção. E também não tenho. Eu sou muito rápida para as coisas, mas eu não sou impulsiva. Eu tomo. O Alexander é impulsivo. O Alexander ele pega nas coisas. Ele tem o déficit de atenção e a impulsividade. Ele só não é hiperativo, mas ele tem o déficit de atenção e tem a impulsividade. Então, assim, ele se espanta várias vezes com a mesma história. Né? Ele chora de novo com o mesmo filme, dizendo que ele nunca assistiu. Ele ri da mesma piada como se nunca tivesse ouvido. Ele me ama todos os dias como se fosse a primeira vez. Então, estou com vantagem. Não, esse aspecto... Assim, é porque também o meu parâmetro é o Elias. Uhum. Então, o Elias é a pessoa mais zen do mundo. Tipo, eu vou pensar nisso. E ele, tipo, pensa uma semana. Aí eu falo, eu sou impulsiva, só pode, porque eu posso tomar uma decisão. E como a gente vai passando o tempo, a gente vai vivendo cada vez mais o nosso núcleo familiar, que é o que importa, né? Na verdade, assim, a gente construiu isso e é a coisa mais gostosa que tem. E a gente vai tirando como parâmetro, né, toda essa questão.
E aí, a segunda pergunta que estão trazendo aqui é sobre videomodelagem. É uma ferramenta que pode ser usada para aprendizagem? Sim, e tem evidência com base na aba. A videomodelagem uma das formas de intervenção que tem se mostrado cada vez mais com evidência. Só que com muito cuidado, muita parcimônia, você tem que olhar o repertório do aprendiz e bando de outras coisas também. É. Porque aí o pessoal começa, autista visual! E aí começa com um bando de coisa na cara do autista. Visual. Alguns autistas, muitos autistas são visuais, mas não são todos, né? Autista é ser humano, gente. A Ana Paula perguntou de onde eu sou. Eu sou de São Paulo. Ah, quem quiser, quem tiver o meu celular, gente, e quiser, manda agora que eu como eu falo, já respondo mandando o link. Inclusive, eu tô com o meu computador aberto aqui, tá? Acho que aqui tá me pedindo a minha aula. Então, quem tiver pode. Se não, quem tiver nos grupos da Dani, quem for seguidor da Dani, aí a Dani vai colocar nos grupos dela. Obrigada pela sua gentileza, Dani. Você não tem ideia Com quanto isso certeza, vou mudar. quem você puder pedir para controle, se você pede, assim, se você puder, não sei, assim, obrigada Sabe que mesmo. você tinha que fazer Ah, live? Você tinha que fazer live com, por exemplo, canto maternar, com canais que são tanto de pediatria, como canais que são de mães que falam sobre outro assunto, então, sabe? Que não estão ligados necessariamente ao autismo. Eu vou tentar ver uns contatos e te tá. passar. E quem tiver também, quem puder já, depois que a live ficar salva, vocês sugerirem também, que é super importante. Gente, assim, é importante demais. Então, terminou a live, primeira coisa é dar like e encaminhar para quem precisa, tá? E ir lá. Não, Verão, não, vamos reformular. Não, quero diminuir o custo de resposta de vocês. Eu quero que vocês deem like na live, mas primeiro é preencher o formulário. A primeira coisa é preencher o formulário. Dá Não like, é? que like é mais rápido. Então, assim, olha só a recompensa. Assim que você dá like, você fala assim, nossa, que rápido, agora eu vou preencher o formulário, que é um pouco. Então pode dar like mais rápido. A recompensa vem rápido. Você fala, olha, eu fiz o que ela pediu. Aí já dá aquela dopaminazinha gostosa, e a gente vai que vai. Anitta, eu vou salvando a live, já vou deixar o seu arrobazinho bem em evidência ali para o pessoal e a Obrigada. gente coloca as instruções. Muito obrigada, assim Obrigada. mesmo, porque eu sei como é difícil o que você está fazendo e você está indo firme. E obrigada por estar estudando, por estar se dedicando e ainda estar aqui fazendo divulgação científica na internet, porque não é fácil um cientista estar nas redes sociais, falar uma linguagem acessível. Então, assim, obrigada mil vezes. Obrigadão. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada pela paciência aí. A gente precisa fazer mais live de outras coisas depois, Dani. Precisamos. Tchau. Tchauzinho. Obrigada.